Sexta-feira, dia do nosso segundo vídeo da série Sextou com S de Socializando Conhecimento. Hoje a gente vai falar de trabalho na pandemia. As consequências que nós vamos ter economicamente no futuro vão ser muito maiores do que as pessoas que vão morrer agora com o coronavírus. Eu sei que nós temos que chorar e vamos chorar cada uma das pessoas que morrerem com o coronavírus. Vamos cuidar, vamos isolar os idosos, vamos isolar as pessoas que têm algum problema de saúde, como diabetes. Vamos, é nossa obrigação fazer isso. Mas nós não podemos, por conta de 5 mil pessoas ou 7 mil pessoas que vão morrer, eu sei que é muito grave, eu sei que isso é um problema, mas muito mais grave é o que já acontece. Bom, por que eu já comecei com esse vídeo? Porque esse vídeo ele foi muito propagado. A fala do Júnior Dusk, ela gerou muita polêmica. Por quê? Porque ele simplesmente teve a coragem de falar que 5 ou 7 mil vidas perdidas não causariam tanto problema quanto uma crise econômica que seria causada pelo isolamento social e pelo fechamento do comércio. Essa fala dele, ela expressa justamente a contradição entre capital e trabalho, que se torna evidente em momentos de crise do sistema e de crises como essa. Isso porque, para esse senhor, que é dono de uma empresa avaliada em 3 bilhões de reais, a preocupação com a crise econômica e com o desemprego, ela está diretamente relacionada com o lucro da sua empresa e não com as vidas. Porque se ele tivesse alguma preocupação com as vidas, ele não teria demitido 600 funcionários. Ele teria, no mínimo, assegurado a vida desses trabalhadores da sua empresa num momento como esse. O que significa contradição entre capital e trabalho? Significa que quando os trabalhadores param, o capital quebra. Esses donos de grandes empresas que lucram milhares e milhares de reais com a exploração do trabalho, eles entram em desespero quando os trabalhadores param. Isso é exemplo, por exemplo, de greves. Mas numa situação em pandemia, em que as pessoas precisam de ficar em casa para não morrerem, eles não se importam se vão morrer 1, 10 ou 45 mil pessoas, porque eles precisam continuar assegurando as suas taxas de lucro. Mas para o pequeno trabalhador, e principalmente da classe que eu vou tratar nesse vídeo, que são os trabalhadores informais, trabalhar é uma necessidade de sobrevivência. Então, realmente, quando eles param de trabalhar, a sua vida também está sendo ameaçada. Só que o papel do poder público, nesse momento, seria justamente de assegurar as condições de sobrevivência dos trabalhadores. Não jogá-los a escolher entre morrer de um jeito ou morrer de outro. Porque, realmente, os donos das grandes empresas, eles não vão se preocupar. O Estado, como mediador, ele deveria, sim, cumprir esse papel. Mas se a gente tem um governo que governa para defender os interesses desses grandes capitalistas, o governo realmente não vai se importar de garantir a sobrevivência dos trabalhadores. E nessa situação de crise, que o Estado não consegue assegurar as condições mínimas de sobrevivência da população, quem acaba sofrendo mais é a classe de trabalhadores informais, trabalhadores que estão sublocados, trabalhadores que estão desempregados e também a classe dos microempreendedores individuais. Essa condição de informalidade, de desemprego, ela é uma condição que antecede a crise e colocou em evidência um problema que o modelo capitalista de produção sempre quis ocultar, que são os processos de superexploração de trabalho e de intensificação da precarização do trabalho que vem ocorrendo desde a década de 70, desde a reestruturação produtiva. Ou seja, cada vez mais os trabalhadores estão tendo que trabalhar muito mais para ganhar muito menos, sem qualquer garantia de direito e disputando vagas de emprego que não são suficientes para todo mundo, porque o sistema ele passa por uma crise de desemprego que é estrutural. É por isso que em dias como hoje, o discurso do empreendedorismo, o discurso de que a pessoa ela pode se tornar o seu próprio patrão, que ela não precisa ser um empregado, que ela pode criar o seu próprio negócio, ele tem uma força muito grande, porque não tem emprego para todo mundo. A saída das pessoas é se tornar empreendedores, microempreendedores. E o que a crise da pandemia evidenciou é que essa classe de microempreendedores individuais e pequenos empreendedores, ela é tão trabalhadora quanto o restante da classe trabalhadora. Primeiro porque, diferente dos grandes empresários, dos verdadeiros empreendedores, elas não têm condições de
parar de trabalhar e se manter com alguma reserva de capital. Por quê? Justamente porque essas pessoas, elas vivem da força de trabalho, elas vivem do seu trabalho. Para ser trabalhador, você tem que viver da sua força de trabalho. Vou passar um vídeo para vocês agora de um documentário que trata sobre isso. Aqui a gente são mais dona, a gente entra e sai a hora que a gente quer. Se a gente fosse trabalhar fechado, tem a hora da gente sair. A gente chega de 7 da manhã, a gente fica até 8h30. A gente volta, vai tomar café de manhã, a gente volta, fica até 11h30. A gente vai pra casa, quando é 1h30, a gente volta do almoço. Agora é 6h30 da noite. 6h30 da noite a gente volta pra casa, pra gente fazer a janta. A gente, 7h30 a gente volta, fica até 10 horas da noite. E quando chega em casa, 10 da noite? Então o boi fica morto na cama. Cansa, mas a gente vai ganhar mais, né? É mais. É isso? É. Explica como é que é isso. Aqui você trabalha como? Pronto, se você fizer 100 boca de bolso, aí você é a 10 centavos, aí você ganhou 10 reais. Se você fizer 1000 boca de bolso num dia, você ganhou 100 reais, que é 10 centavos. E tá enganado, porque não é todo mundo tem o privilégio de ter saúde, trabalhar, ganhar seu dinheiro, chegar ao sábado e você ter uma feira de casa, não. E muita gente aí que eu vejo passando aí na televisão da África, morrendo de fome, aí os pais aí fora em guerra, e graças a Deus aqui não tem. Aí se é uma vida ruim, é nada. Ruim é pra quem morre. Aqui nossa hora de dia a gente. Tem que falar como eu receber 1.500 na semana, eu receber 2, 3, vai dar minha trabalhada, né? Em compensação você não tem seu direito trabalhista, entendeu? Aí é daquele lado, é bom por uma parte e por outra não é. Porque se dinheiro é bom demais, mas se a pessoa descer o olho nele, a pessoa não enxerga mais nada não, só o dinheiro. Eu penso diferente, eu penso o meu futuro amanhã, entendeu? Porque que adianta estar comigo um monte de dinheiro aqui, quando chegar numa certa idade, o dinheiro vai servir para quê? Pelo menos tem o quê? Cheguei na minha idade, posso me aposentar, entendeu? Porque eu já contribuí. A minha cabeça é essa, já a dele é diferente, eu acabo dormindo e não vou tirar razão não, entendeu? Esse documentário, ele trata da mudança da vida de uma pequena cidade no interior do Pernambuco com a chegada de grandes fábricas de jeans. As fábricas, elas simplesmente terceirizam o trabalho e cada pessoa ali, elas criam suas pequenas facções e começam a trabalhar por produção. Só que o valor com que elas recebem pelo trabalho, ele é baixíssimo. As condições de trabalho, elas são precárias, porque são as próprias pessoas que têm que cuidar das suas condições de trabalho. Não tem nenhum fiscal do trabalho ali que vá fiscalizar essa pessoa que trabalha por conta própria. E elas trabalham 10, 12, 14 horas por dia, de domingo a domingo, para ganhar um pouco a mais. As pessoas terem que trabalhar dia e noite sem descansar, para ganhar um mínimo para sobreviver, e ainda achar isso o máximo, é a contradição que se expressa do trabalho como necessidade de sobrevivência. Ninguém ali está trabalhando aquele tanto porque vai ficar rico, é ser o patrão. Não, é para conseguir sobreviver, porque antes daquilo eles não tinham trabalho. É essa a relação que se estabelece. Ricardo Antunes vai chamar isso de o privilégio da servidão. A gente está chegando em condições que quem tem emprego é privilegiado. A gente tem um cenário de 12 milhões de desempregados. Então, qualquer emprego que a gente consegue, qualquer bico, sob qualquer condição, é o mínimo. Só que, novamente, como eu falei lá no outro vídeo das desigualdades sociais, os grandes, eles continuam lucrando. Enquanto aqui embaixo, a gente disputa por bicos para não morrer de fome. E, para finalizar, o que eu quero dizer é que essa situação não tende a melhorar ou não tende a passar com a pandemia. E a crise provocada pela pandemia está sendo um imenso laboratório para que esses grandes capitalistas que exploram o trabalho
percebam e se apropriem de novas formas de exploração. Aqui no Brasil a gente já está vivenciando isso com as medidas provisórias 927 e 936, que podem se tornar leis, mas que tendem cada vez mais precarizar o trabalho e regulamentar essa precarização. E a própria instituição dos home office, que a gente tem visto e de uma maneira muito glamorizada, ela é uma das expressões desses processos de precarização. Bom, por hoje é isso. No próximo vídeo da semana que vem, eu pretendo continuar essa discussão sobre precarização e exploração do trabalho. Vamos falar dos processos de uberização, está diretamente relacionado com os trabalhadores de aplicativo. E todas as dúvidas que vocês tiverem, indagações, críticas, constatações, podem me mandar. E por hoje é isso. Sextou, galera.